Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Chegou o nosso domingo, o dia do nosso encontro. Estou muito feliz com a convidada de hoje, uma mulher muito especial que também faz parte do meu projeto do podcast. Foi através dela que eu reencontrei a Lucelena. Hoje, a minha convidada especial é a Maria Luísa Malu, uma convidada que vem lá de Minas, que tem uma história fantástica. Olá, Malu, bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui nessa manhã com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, dos meus desafios. Sim, nossa, muito obrigada, uma honra poder te ouvir. Estou muito feliz com o nosso encontro, né? Hoje vai ser um dia muito especial, só tenho a agradecer por esse momento. Malu, me conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você é apaixonada por conectar pessoas, negócios, mas essa paixão aí pelo empreendedorismo começou aos 10 anos, Malu, como assim? Me conta. Olha, filha de uma mulher muito corajosa, né? Minha mãe, ela sempre, até esqueci de dizer, minha mãe, ela sempre fez algo a mais. Ela era faxineira, depois foi professora e depois até fazia calcinha para vender. Na minha cidade, a gente também chamava de geladinho, né? O que ela fazia para vender. Então, minha mãe, ela nunca ficou parada, ela sempre se movimentando. Meu pai, marceneiro, naquela época a gente falava que era profissional liberal, autônomo. Sim. E hoje eu vejo que as características deles eram muito natas comigo, eu era muito ligadas a ele. Então, diante disso tudo, eu acho que essas características começaram a brotar em mim aos 10 anos, praticamente, que era quando eu buscava criança na escola, eu levava, eu fazia aquela gestão daquelas crianças da minha rua. Gente! Eu falo que foi minha primeira empresa. Que legal! E depois também você trabalhou com brigadeiros, Malu? Sim. Gente, me conta. Durante a minha escola, né, no meu período de ensino médio ali, eu senti aquela vontade de ter as minhas coisas, né? E pra gente ter nada melhor do que conquistar. E para conquistar é através do trabalho. Duas coisas que meus pais sempre falavam comigo: trabalho e educação, estudo. É isso que vai te levar para o próximo patamar. E então eu comecei a vender com a ajuda da minha mãe. Minha mãe chegava cansada, que ela fazia dupla, tripla jornadas. Nossa, mano. E ela ainda me ajudava a enrolar os brigadeiros para o dia seguinte eu vender na escola. Nossa. Então teve essa brigadeiria também. Gente, foi um sucesso, né, Malu? Foi porque as pessoas vinham de outras turmas, né? E eu sempre estudei em escola pública e assim, a vendinha que tinha na época não era tão diversificada como é hoje. Então, eu acho que o brigadeiro era algo diferente que tinha ali para eles. Que legal. E posterior a isso, eu também ensinava tarefas em casa para as crianças da minha rua. Eu tinha essa facilidade também. Eu sempre gostei de estar em movimento, estar sempre ajudando alguém. Esse servir é algo que vinha muito forte comigo. Então, teve essa parte. Depois disso, acho que lá para os 13 anos, 14, eu ganhei da minha tia um secador. Que ela foi até uma tia de São Paulo, ela foi para Minas e ela me deu um secador. Diante disso, eu falei, o que fazer com esse secador? Primeiro, eu bati no salão do bairro, falando que eu sabia fazer escova. Só que eles não acreditaram, porque de fato eu não sabia. E de lá pra cá, eu arranjei um emprego com uma moça que cortava meu cabelo. Ela falava, vem aqui e varre o chão. Tá bom, eu ia lá, varrer o chão, porque era o cabelo, ela cortava bastante cabelo. Ah, sim. E eu ficava olhando como que pegava na escova, como que girava. Então, assim, aí eu comecei. A minha penúltima empresa, antes do meu CNPJ, foi essa escova a domicílio. E aí você ia atender as clientes, né, nas residências, nos horários que elas estavam disponíveis para você ganhar seu dinheiro. Sim, sempre ganhei. Aí depois disso, isso tudo de maneira informal, né? Sim. Ninguém queria dar emprego para uma adolescente, criança ali, e eu sempre senti essa necessidade. Acho que teve até depois, quando eu comecei meu trabalho de carteira assinada, eu ainda mantive essa clientela da escova. E engraçado que quando eu visito a minha cidade, eu sempre paro, elas, faz a escova no meu cabelo. Faço, gente, só que dessa vez eu não cobro.
Antes eu cobrava. Que legal. Malu, seus pais foram seus maiores incentivadores, né? Sim, meus pais e meus irmãos e uma tia minha. Nossa, que legal. Ela que praticamente cuidou de mim quando minha mãe tinha que trabalhar, essa correria, sempre... Porque eu vim na família depois de 10 anos, eu sou a rapa do tacho. Sim, nossa. Então, com isso, eu acho que num ponto eu fui paparicada. Sim. Só que em outro eu também fui muito cobrada. Sim. E eles tinham essa vigilância comigo de ter que dar certo. Sim. Porque a gente, quando vem de família humilde, a gente só tem um nome. Sim. Né? O nome nosso tem que fazer valer, tem que honrar. A palavra tem que honrar. E meu pai, minha mãe e minha tia sempre falaram muito isso comigo. Uhum. E aí, o sonho deles era que você fizesse uma faculdade, né? Sim. E como foi isso, assim, pra você? Você já tinha algo decidido, assim, de que profissão você seguiria? Ou você quis se profissionalizar para dar aquele orgulho para os seus pais? Olha, eu vou te falar que eu não sabia nem onde ir. Uhum. Eu só sabia que eu tinha que trabalhar primeiro. Eu queria fazer 18 anos para ter a carteira de trabalho no bolso, né? E eu tirei minha carteira de trabalho, arranjei emprego numa loja de roupa, onde também falaram comigo, você sabe vender? Sim. As roupas da loja não serviam em mim. E eu falava que era cliente da loja também. Nossa. Então, assim, era uma forma que eu tinha de... E minhas amigas, nessa época que falou dessa vaga, eu fui para essa... tô contando dessa empresa de carteira assinada, porque vai chegar na faculdade. Tá. Uhum. E quando eu cheguei, assim, nessa loja, as pessoas falavam assim, você compra as roupas aqui? Compro. Nossa, sua calça é bonita. Mas minha roupa não era de lá, porque eu sempre fui gordinha e as roupas dessa loja eram para pessoas magras. Ah. E eu compro, essa daqui já saiu de linha. Mentira, era da loja da esquina que me vestia bem. E eu sempre fui muito comunicativa. Sim. Acho que isso eu puxei muito da minha mãe, então, muito comunicativa, sempre gostei de conversar. E uma coisa muito importante que eu acho que me fez dar o próximo passo, ouvir. E na loja de roupa, atendendo ali no balcão, eu ouvi uma moça, ela era participava do financeiro de uma faculdade, e ela virou para mim e falou, Lu, você sempre estudou em escola pública. Enquanto você estiver bonita, você vai ficar ótima dentro das lojas. Mas a partir da hora que a idade bater, você não tem mais emprego em loja. Nossa. E era moda na época trabalhar nas Sim. lojas, né, nas boutiques, que a gente falava na minha cidade. E aquilo mexeu comigo. Aí no outro dia, quando ela voltou, eu falei, tá, você falou aquilo, o que você quer dizer? Vai fazer uma faculdade. E eu não tinha condição de pagar uma faculdade particular. Só que aí ela falou, vai lá, a gente conversa, temos bolsas e você pode estudar com bolsa. Não for 100%, vai ser 50%, você trabalha, dá um jeito. Nossa, gente! Aí eu não sabia nem qual curso fazer. Um curso que eu sempre quis é na área da saúde. Mas hoje eu vejo que eu não tenho vocação, graças a Deus. Sim. E foi quando ela falou e aquilo mexeu. Eu cheguei em casa e falei, pai, tem uma faculdade. O pai falou, olha, filha, isso me emociona até hoje, porque ele falou assim, nós somos pobres, eu não tenho condição de te ajudar. Você vai fazer o primeiro semestre e você vai parar, você sabe disso? Aí eu falei, não, pai, eu vou junto, eu estou trabalhando. Minha mãe a mesma coisa, cuidado, você vai se frustrar. Tá ciente? Tô. Fiz. Primeiro semestre, aquela correria, como pagar e tal. Mas isso foi me dando uma responsabilidade. Eu estudava um semestre, pagava outro, corria atrás de mais coisas para fazer, vender aqui, vender ali, vendia na faculdade também. Saía, eu participei de todas as festas de faculdade, comendo vinagrete e farofa, porque eu não tinha dinheiro para contribuir no churrasco. Nossa! Mas participei. Sim. Então, assim, eu sempre estava em movimento. E eu acho que a parte da comunicação e ouvir as pessoas fez eu andar um degrau a mais. Então, essa moça, inclusive, a última ida para minha cidade, eu encontrei. Foi um presente de Deus, assim, né, ali para você, assim, uma mensagem de Deus, né? Foi, porque aí foi quando ela falou, e eu não sabia qual curso fazer, ela falou, ai, Lu, faz direito, você tem tudo a ver com direito, e direito foi o que eu acho que
me trouxe e tinha tudo a ver comigo realmente. Sim. Assim, a parte da postura, desenvoltura, eu sempre gostei muito. E depois disso, arranjei emprego em banco, que era o sonho meu, o sonho da minha avó. Nossa! Ter uma bancária, eu não sabia. Minha avó é analfabeta, mas era, né? Que ela já partiu para o próximo plano. E ela sempre falou comigo isso. Ela sempre falou que o sonho dela era ter uma neta bancária. Não, E eu não sabia. Quando eu cheguei uniformizada, ela olhou, porque bancária era chique, sim, né? Salto, parecia que as extremamente pessoas não elegante, não? Mas a gente trabalha muito, nossa, banco. Gente, é uma preparação, uma tropa de elite ali, realmente, sim, né, sim, Malu? porque você luta e ainda tem que ficar bonita. Você falou, sim, muitas cobranças e metas, né? E é tudo muito exigente, né? Para oferecer o melhor para o cliente, né? Sim. E você mexe com o dinheiro dos outros, né? Sim. E lá foi quando eu gostei, apaixonei com atendimento ao cliente. Sim. Eu comecei como estagiária nesse banco. Tá. E saí como gestora da área de recuperação de crédito. Então, assim, eu aprendi muito lá no banco, criei umas amizades, assim, onde eu não sabia das habilidades que eu tinha. Minhas amigas que me falavam. Nossa! Elas falavam assim, nossa, isso aqui é muito pequeno, por que você não usa a seu favor? Eu nem sabia o que era isso. Usar o favor o quê? Sabe quando você faz algo tão natural? Sim. Era um pouco disso. Que não tem noção que dá pra explorar, melhorar mais aquilo, né, Malu? É seu, né? Essa sua essência que você teve dicas, né? Mais uma vez, pessoas ali ao seu redor, né? Pra falar, olha, você pode ir além, né? E posso te falar mais? Assim, não era pra eu entrar no banco devido a algumas, né? Eu estudava na época, então tinha nome negativado, então não podia. Então, eu não sei, né? Eu falo, não sei. Sim, Deus sempre Deus colocando a gente no lugar certo, com as pessoas certas. Sim. Basta a gente só comunicar o nosso sonho. Igual eu sempre falava com Deus assim, Deus, eu tenho esse sonho, me ajuda. Na hora que eu... Parecia um passe de mágica, mas não era. Era o tempo dele fazendo e chegava a hora. Nossa. Então, assim, foi muito, muito, muito bom eu ter participado dentro do banco. Sim. Porque eu não tinha uma palavrinha que hoje eu cobro muito dos meus colaboradores. Foco. Eu não era uma pessoa disciplinada. Eu sempre fui muito afobada até. E essas amigas minhas falavam, tem uma vaga na central de crédito. Você quer vir? Quero! Ela olhou para mim e falou, só que você precisa aprender foco. Eu falei, mas como? E toda hora o pessoal do banco chegava, os clientes, né, das empresas. Não, eu quero falar com a Malu. Não, a Malu que sabe. Porque eu sempre gostei de resolver problema. Ah, sim. E eles batiam na porta, eu estava analisando um crédito, aí elas só gritavam assim, foco. Eu falava assim, gente, eu vou matar essas meninas. Elas não deixam ser eu. Mas, assim, foi muito legal, porque eram mulheres, né, não digo mais velhas, porém maduras, mais experientes. Elas estavam no banco há mais tempo, eram mulheres... E elas se tornaram grandes amigas minhas na época, assim, nossa, foi muito legal. Que legal. Saíam elas, eu era solteira, e a única amiga solteira que saía na turma era eu. Nossa, que legal. São momentos que ficam marcados para sempre, né, Malu? Muito, muito. Que legal. Eu falo com elas, e elas sempre falavam assim, Malu, você tem uma coisa diferente, isso é pequeno para você. Paralelo a isso, meu irmão também cobrava. Você é muito pequeno, o banco é pequeno para você. Eu falava, eu adoro o banco. Mas eu entendi a mensagem, é que assim, muitas vezes a gente tem habilidades que se a gente souber usar, a gente sabe monetizar isso a nosso favor. Sim. E Malu, o seu sonho, né, era ter a carteira, né, ali registrada. Como foi ter o seu CNPJ, o seu primeiro CNPJ? Como foi essa sensação e como surgiu isso? Olha, isso aí também era uma coisa que eu sempre tive vontade, porém eu não sabia como iniciar. Então, meu CNPJ, ele se deu, praticamente esse ano eu faço 10 anos de empreendedorismo. Uau! Com o CNPJ, tá? Nossa! A história começou lá nos 10 anos. Sim. E esse CNPJ, ele veio porque quando eu decidi vir para São Paulo, foi também tudo em oração, eu acabei chegando em São Paulo, porque eu brinco com Deus, se fosse minha vontade, eu tinha ido no máximo para BH, que é do ladinho.
Se eu sentir saudade, era só 3 horas, 4 horas, se eu não me engano, até minha cidade. Então, tava assim, né? Dentro do território. Sim. E quando eu vir para São Paulo, eu vim com o propósito de trabalhar numa empresa que eu fui convidada, né? Por ex-gestores meus. Eu sempre mantive uma coisa assim, que ao longo da minha história, sempre eu faço é manter os mesmos contatos e ser muito grata a quem passou. Sim. Tem pessoas que vão entrar, vão sair de maneira de relâmpago, tem pessoas que vão permanecer, mas tudo dentro do seu propósito. E assim, sempre grata. Eu sou muito grata a todo mundo que passou pela minha vida, tanto com as experiências positivas quanto com as negativas. Sou muito chorona, então se eu me emocionar aqui, desculpe. Fica tranquila. Mas quando eu abri o CNPJ, eu vim convidada, vim 2 vezes, e eu sempre questionei a Deus. Eu sempre falei, Deus, não é São Paulo. O senhor lembra que eu falei que é BH, que a empresa, né, o banco, ele tinha sede em BH, a central dele. Então, sempre eu fazia provas, tentava transferência para BH. Né? Queria morar na capital de BH. Visitei São Paulo 2 vezes, falava, não é isso. Aí teve uma vez que eu falei, vou chegar lá na empresa, vou falar com eles se eu posso pedir demissão. Se eles, né, falar, vou aumentar seu salário e tal, eu fico. Se não, eu venho. E foi um momento muito chato, porque eu esperava eles aumentarem meu salário. Quando eu fui avisar que eu queria ser demitida, ou que eu ia pedir a demissão, eles falaram, beleza, tchau. Aí eu fiquei chateada na época, muito. Eu falei, poxa, eram 7 anos de banco e tal, sem nenhuma consideração, que povo chato. Não vai nem fazer questão, né, mãe? E o diretor falou, não, você ganha muito bem aqui. E você quer ir embora, pode ir. Aí, beleza. Aí depois os outros diretores não sabiam e tal. E eu cobrando. Isso eu pedi a demissão em julho. Eu fui demitida mesmo em novembro. Aí, nesse período todo, aquele mal-estar e tal. Ela vai, não vai? Será que é verdade? Será que ela tá blefando? Gente. Só que eu já tinha conversado com Deus. Minha vontade era falar, não, eu fico. Sim. Mas eu já tinha conversado com Deus. Deus falou, você me pediu sinais estão aí, agora vá. Sim. Em novembro eu saí. E ao invés eles assinarem a minha demissão, eles me demitiram. Eu achei bacana isso, que também tudo começou isso te deu uma segurança também financeira, né? Financeira e também a valorização. Sim, é verdade. E foi quando eles falaram comigo, vai, e se não der certo, pode voltar. E eu achei bonitinho isso também. Por mais que tinha aquela bronca, que a gente é humana, mas na hora... Eles entenderam também que você é uma excelente profissional, né? Sim, e foi bacana, porque eu cheguei em São Paulo para ser funcionária desse ex-patrão meu. Sim. Porém, a empresa começou a passar um período muito ruim. Em março do ano de 2015, um sócio investidor falou, parei, tô saindo, vamos fechar a empresa. Eu falei, oi? Eu fiz toda essa volta para vir para São Paulo e eu comecei a trazer investidores para comprar empresa, investir e tal. E ele veio naquilo, os outros sócios que ficaram, falou, Maria Luísa, por que você não vem pra gente? Aí eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus. Gente, um salto altíssimo, né, Malu? Eu falava assim, eu não tenho capacidade, eu sei trabalhar. E ele falou, não, você tem um diferencial, você tem a força do trabalho, você sabe olhar, você sabe ver. E eu quero você como sócia. Aí eu falei, aí entra eu numa sociedade com 3 homens. Gente! Sendo um deles meu ex-patrão na minha cidade. Sim. Quando eu trabalhei lá, ele abriu uma filial de cobrança lá e eu era funcionária. Trabalhava no call center com ele. E batia a meta. Gente! Que salto, que avanço, né, Malu? E mais uma vez uma vitória, né? Malu, e a alegria dos seus pais? Eu imagino, assim, qual a sensação deles, assim, porque só orgulho, né, Malu? Mas no início foi desconfiado, foi difícil, tá? Né? Ah, tá. Mineira desconfiada. Então, assim, pai e mãe, eles fizeram, assim, toda aquela... Eles sempre me alertaram, cuidado com isso, cuidado com aquilo. São Paulo é diferente. Sim. E a gente, quando é de interior,
A gente chega achando que todo mundo é amigo ou que a gente vai ser acolhido e entendido. A gente de interior, a gente chega a ser um pouco até passar do bom senso. Você quer ver a pessoa bem, você quer saber se ela comeu, se ela não comeu. Sim. Interior tem isso, é gostoso. Só que São Paulo é prática. Sim. E eu cheguei em São Paulo, graças a Deus, eu fui muito abraçada pela família dos meus sócios. Então, praticamente, eles me adotaram assim, pai, mãe, sogra, irmão, primo. Nossa, que legal. E eu fiz uma família. Era também uma das coisas que eu conversava com Deus. E até meus pais entenderam, vieram me visitar, conheceram todo mundo. E começou a entender que aquilo realmente fazia sentido. E depois de 2 anos e meio, por aí, eu com a sociedade do call center com eles, né, fazendo a gestão de pessoas, fazendo toda aquela parte de atendimento ao cliente, a esposa de um dos sócios também queria empreender. E foi quando ela me convidou. Ainda eu brinco com eles, né? Eu falo, eu era sócia do seu esposo, agora eu sou sócia sua, né? Tô casada com os dois. Porque a gente assinou um contrato e a gente fundou uma empresa só de mulheres, onde a gente faz gestão dessa parte, assim, essa infraestrutura aqui, eu faço rede, cabeamento, vídeo colaboração, câmera. Nossa, mano, que incrível! Eu faço toda essa parte e atendo grandes empresas lá em São Paulo, nessa área de... Aí também foi aumentando os CNPJs, por isso que eu falo. Então, que legal. Mas hoje, assim, eu sempre faço esse retorno com meus pais, que eu pergunto a eles que um dia eu ainda quero dar muito orgulho para eles. E eles falam sempre comigo que hoje eu dou muito orgulho, que não precisa chegar a esse um dia, mas eu sei que ainda falta algo eu fazer por eles. Nossa, com certeza eles devem ser muito orgulhosos de você, né? Poxa, parabéns, assim, é muita força, né? Como você expandiu, né, Malu? Isso é incrível, assim, e você nem imaginava, né, Malu? Não. A gente tem um sonho, é o que eu falo. A gente tem aquela sementinha, só que Deus, ele faz um tempo dele maravilhas. Sim. E ele traz pessoas certas, ele tira pessoas que não vão agregar. Sim. E uma coisa que eu pelo menos sempre tive, desde pequena. No início era obrigação que minha mãe colocava eu para ir na igreja, hoje eu vou por devoção. Sim. E Deus, ele é o centro de tudo que eu vou fazer. Sim. Até de um contrato que eu vou assinar, de um cliente que eu vou visitar, sempre eu falo com ele, conversa comigo, me fala o que esse cliente quer. Sim. Conforme eu disse, todo mineiro gosta de conversar e nem sempre a pessoa gosta de conversar. Malu, me conta uma coisa, como surgiu essa sua parceria, né, para entrar no grupo Mulheres do Brasil? Como tudo começou? Isso aí também começou... Eu falo datas, tá? Dados, é mania do direito. Eu fui para o Mulheres através até de um convite da minha sócia, que ela também não conhecia. Ai, que linda! Eu fui para o grupo e ela, quando eu cheguei lá, ela, vamos nós duas e tal. Cheguei, foi quando eu conheci a Luísa Helena Trajando. E eu, olhando para ela assim, eu falei, que mulher legal, né? Que mulher poderosa, no sentido que você acha que não tem nada a ver. E ela um dia falou, se vocês empreendem, aqui é o lugar de vocês. Se vocês também não empreendem, aqui é o lugar de vocês. Se você é uma executiva, aqui é o lugar de vocês. Se você é uma babá, uma dona de casa, aqui é o lugar de vocês. E eu fiquei olhando assim, eu falei, ela fala isso da boca pra fora. Mas não, assim, o Mulheres do Brasil foi meu primeiro contato em 2018. E de lá pra cá nunca mais parei. Foi lá em São Paulo, onde eu conectei várias pessoas. O grupo, ele tem mais de 24 comitês. Uau! E comitês são o quê? São pautas distintas, né? Tá. A gente fala de educação, saúde, tudo dentro do seu quadradinho, para que possa intensificar as ações. Mas o grupo em si é um só. Nossa, que legal. Hoje eu tomo conta do empreendedorismo lá de São Paulo também, mas com mais 3 líderes. E tomo conta do empreendedorismo aqui de Santos com mais 2 líderes. Uau. E qual é a missão do Grupo Mulheres do Brasil, Malu? É trazer o protagonismo para a mulher dentro da sociedade civil, trazer uma igualdade maior, onde a mulher ela seja participativa realmente dentro das ações. Porque a gente fala muito, né, de ODS, da ONU, mas e o papel da mulher? Como que a gente pode, né, fazer de uma maneira que ela seja realmente a protagonista? Vontade muita mulher tem. Sim. E o espaço, e a ação. Exatamente. Né? Como que a gente faz isso?
é com políticas públicas. E até para eu entender, olha que eu estudei direito, e até para eu entender que era com políticas públicas, demorou. Hoje, quando tem hora que dentro do Mulheres mesmo, que a gente vai fazer uma ação, a gente pensa quais impactos aquela ação vai ter. Só porque tem um patrocinador, só porque o pessoal é carente? Não, mas qual o impacto que a gente vai ter? Qual conhecimento você vai levar? E qual é a isca que essa mulher vai ter depois para ela dar o próximo passo? Sim. Porque também é frustrante você falar, olha, existe esse mundo, mas assim, fica aí no seu que a gente está no nosso. Sim. Então, a gente sempre visa isso, trazer a mulher como centro. Não somos contra homens, ao contrário, precisamos muito de homens. Eu mesma, eu sou grata pelo companheiro que eu tenho. Ele é um parceiro, onde eu falo, vou fazer isso, ele sempre está apoiando, ele sempre está me incentivando. Tem hora que eu falto a reunião, ele, você está faltando, você está ciente. Então, assim, é legal quando a gente tem um parceiro bacana. Mas a gente sabe também que não é todo mundo que tem. Sim. E como que a gente leva esse conhecimento, né? Porque homem é prático. Sim. Homem, diferente de mulher, ele é prático. Ele é preto, branco. Branco, no máximo, um vermelho. Sim. Nada mais que... E mulher não. Mulher gosta de misturar as cores com a criatividade que mulher tem. Sim. Todos com sua beleza, tá? Sim. Então, realmente, a missão é trazer aí a potência da mulher, né? Ela usar isso ao seu favor e também nas comunidades que elas vivem, seja ali no núcleo familiar, no bairro, nas empresas. Realmente... trazer a consciência para a mulher que ela é capaz e vocês estendem a mão para que ela consiga alcançar os objetivos dela através dos movimentos, orientações e palestras. Sim, palestras, cursos. Recente, a gente está... Porque o Grupo Mulheres, ele tem no mundo inteiro, tá? Tá. Ele está presente em todos os continentes. Conforme as mulheres foram indo, acompanhando seus esposos, ou talvez até migrando por conta de trabalho... Ele é alguém lá que quis fundar um grupo, igual hoje nós temos o Núcleo de Santos, que ele é liderado pela Cristine, pela Maciatique, pela Zezé, e vai abrindo os núcleos que chamamos. E somos mais de 120 mil mulheres pelo mundo. Uau, nossa! E é bacana que sempre quando a gente viaja... será que tem um núcleo de mulheres nesse lugar? A gente pergunta, troca ideias, tem informações... Tá. Que a gente pode usufruir, igual tem determinados países, isso eu descobri através do Mulheres, eu não sabia, mas tem determinados países que quando a mulher chega com seu esposo, o passaporte é retirado. Ainda temos muita violência ainda com o tema mulher. O Brasil ele está muito distante, mas ao mesmo tempo muito acelerado com as políticas públicas com mulheres. Lógico, tem um grande caminho a percorrer, muita coisa a fazer. Sim, mas comparado, né? Comparado, e somos países pioneiros em algumas ações. Nossa, fantástico isso. E isso é muito bacana você ver, porque a gente tem uma falsa também imagem de lá de fora, sempre a grama do vizinho é melhor, e através do grupo a gente consegue, sem viajar, né? Mas com a informação, ter acesso a essas informações. Uma ação muito importante que eu gosto de frisar do grupo foi da época da pandemia. Tá. Na pandemia, estava assim, temos vacina, não temos, quem vai fazer, quem não vai fazer. E a gente sentou, um grupo fez Unidos pela Vacina, onde o grupo tentou juntar privado com público, e o grupo para levar vacina para os lugares que a gente nunca pensou em chegar. Nossa. Porque tem muitos lugares no Brasil que ainda depende de uma barquinha, aí chega no posto de saúde, não tem o local correto para armazenar. Né? Então a gente ia lá, batia, você dá geladeira, tem um local, tem os enfermeiros, então a gente tentou viabilizar isso junto com os poderes, né, público e privado. E conseguimos alcançar uma meta que a gente tinha colocado na época, até de 80% da população vacinada. Chegamos, acho que, próximo disso. Uau. No mês determinado lá. E a gente conseguiu ter uma visão do nosso país muito grande, muito grande. Isso é um dado que está até público na página do Mulheres do Brasil. Todas essas ações que são feitas estão lá. Que legal. Todo esse... conteúdo, igual mesmo convenções mundiais de trilhas do empreendedorismo, tá lá. Uau!
Que e a gente deixa tudo isso à disposição da mulher também e também de quem quer conversar conosco. Talvez quer que esse projeto impacta na sua comunidade, no seu centro, a gente leva também. Uau! Os cursos, assim, são presenciais ou tem muitos que são digitais? Tem muitos remotos. Ai, que legal! Nossa, então pode alcançar muitas mulheres. Nossa, inclusive, nós aqui de Santos fizemos onde a gente alcançou mulheres do Brasil inteiro, através do Zoom, da plataforma Zoom, sim. Onde a gente trouxe conhecimento, autoajuda não, que eu falo que a gente trouxe uma mulher, e ela é psicóloga, e ela trouxe muito o resgate do feminino, da sexualidade feminina. Nossa. E eu falei, nossa, ela vai falar de sexo. Não. Ela estava falando realmente do nosso prazer, da gente olhar no espelho, ter aquele prazer de ver a gente bem, de querer a gente bem. Isso no dia a dia da mulher é muito deixado de lado. Sim. E nos cursos a gente põe isso também. Tem um conhecimento do empreendedorismo, de fazer o fluxo de caixa, de precificar, de olhar mercado. Sim. Porque tem uma questão também, Lídia, que a gente não cita, mas é muito importante. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou comunicando minha imagem correta? Eu vendo roupa, mas eu estou com roupas aleatórias, que não vai fazer com que o público vá até a minha loja. Ou eu vendo roupa e eu quero conectar com pessoas da área de TI, mas as roupas são para TI? Sim. Nossa, então, assim, que fantástico. Eu procuro trazer esse olhar detalhado ali, né? Detalhado. Que legal. Porque foi um detalhe que me fez chegar onde eu cheguei. Uau. Eu sempre olhando. Igual eu não tinha condição de participar de grandes cursos. Grande parte dos cursos que eu me capacitei foi através do Grupo Mulheres do Brasil. Nossa, que legal! Foi. E hoje, igual eu formei recente na FGV, e eu falo, olha para você ver, depois de 10 anos... minha segunda faculdade, mas antes disso, tudo que eu vi na FGV, tudo que os cursos do Mulheres davam. Nossa, que legal. Malu, a gente sabe, né, que como é importante o incentivo das mulheres, né, e a gente quer ter também, assim, na prática os resultados, né? Será que deu certo? Funcionou? Tem algum relato que te marcou muito através desse movimento que você falou, poxa vida, meu Deus, é isso que eu quero pra mim, que eu quero continuar cada vez mais incentivando mulheres? Tem algo que te marcou muito, assim, uma história? São várias. Tá. Vai me cortando, senão a gente vai passar o domingo, né, só ouvindo as histórias. Mas eu gosto de contar, porque, assim, história eu acho que inspira. E hoje, dentro do cenário que a gente fez, são várias histórias. Uma delas foi até de uma mãe, achei legal isso, que ela veio até a mim e falou, olha, minha filha vende difusores. Eu falei, legal, sua filha faz? Não, ela faz na hora vaga. Aí eu falei, por que hora vaga? Nossa, isso aqui é tão bacana. E conversando com a mãe, ela chegou e falou com a filha. Aí a menina, não sei o que aconteceu, mas foi uma virada de chave na vida da menina. E recente ela chegou para me falar isso, eu não sabia. Nossa. Ela saiu do CLT, conseguiu fazer uma migração e eu também falei com ela da seguinte forma. Ela tem que se planejar, se ela tem vontade, se ela tem o cunho. Porque empreender, gente, não é tão fácil. Sim. A gente empreende muitas vezes no Brasil, principalmente a mulher, por dois motivos. Amor ou dor. Sim. E a maioria é dor. É dor, sim. Né? Dor do dinheiro, dor de querer ser reconhecida, dor de querer ter sua estabilidade financeira. E é raro quando a gente vai pelo amor. Sim. Ou eu mesma fui pelo susto. Ou eu entrava para empreender, ou eu ia ter que voltar para minha casa, em Minas. Tinha emprego, mas não era o que eu gostaria. Sim. E dentro desse cenário, teve esse relato e teve um outro relato também, né, porque a gente procura acompanhar. Recente, a gente está em São Paulo agora, fazendo o Quartas Empreendedoras, onde a gente mudou o contexto. O Quartas Empreendedoras é um dia que a gente leva alguma palestrante, já levamos gente do TikTok, grandes empresárias, a Luísa, a Tieco, a Sônia Rez, que são as fundadoras do grupo. Tá.
onde elas citam e compartilham com aquele público a sua experiência, os seus desafios. Porque não é fácil, igual hoje, para a gente estar aqui nesse podcast. Quantos desafios foi? Desde o acordar, do planejar. Sim. Né? E a gente acha que é muito fácil, e não é. Sim. Mas é muito prazeroso quando a gente consegue superar os desafios que a vida vão dando. Deixa a gente mais forte, mais corajosa. Isso é verdade. E o Quartas, ele traz isso, esse acompanhamento agora. A gente vai fazer no segundo semestre. E o Quartas, ele vai ser uma palestra, mais uma prática ali do que aquilo impactou, do que você conseguiu extrair de informação e colocar no seu dia a dia. Que legal. Porque seu tempo é diferente do meu. Sim. E nem sempre vai ser, sair daqui, conseguir mudar, conseguir virar a chave. Não. Sim. E quem faz isso desconfia, porque volta atrás. Porque tudo é um processo, né, Malu? Sim. E o segundo relato que me impactou positivamente foi quando uma moça chegou para mim e falou assim, olha... E eu dando um curso, foi um online. Ela falou, o curso online me tirou de uma zona de conforto onde eu não sabia que estava. Nossa. E começou a relatar algumas ações que estavam vivendo particularmente, onde a gente também conseguiu encaminhar para as pessoas responsáveis. Uau! Porque eu não sou psicóloga, por mais que eu amo gente. E ouvir as pessoas, né, Malu? Mas, assim, eu sempre peço que o especialista da área conduza, porque ele tem as ferramentas melhor do que a minha. Sim. Show. Isso é muito legal, uma sensação de dever cumprido, né, Malu? Sim. Sensacional. E você trazer, é o que eu falo, Lídia, você trazer informação, igual esse momento aqui. Né, eu te acompanho já faz algum tempo, nós conhecemos lá no Monte Serra, em um dos meus cursos. Muito legal. E assim, a gente procura levar conhecimento. Sim. Porque com educação, conhecimento é libertador. Verdade. Você vai para onde você quiser, você viaja pelos livros, hoje com acesso à internet, você vai para lugares que... Talvez antes, na época dos nossos pais, não tinham essa acessibilidade. Né? Era a Barça ali na biblioteca, o máximo. Sim. Malu, agora vamos falar sobre umas fotos. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre elas. Vamos fazer uma viagem no tempo. Fala um pouquinho dessa foto. O que essa garotinha aí sonhava, hein, Malu? Essa garotinha sonhava... Se eu te falar o que ela sonhava, chega a emocionar, mas ela sempre sonhou com os pais dela buscando ela na escola. Só que meus pais nunca me buscaram. Eles sempre estavam trabalhando. Sim. Só que meus pais, eles foram muito grandes nessa época, porque eles sempre me colocavam nos melhores carros. E de uma maneira que eu jamais ia esquecer. Igual eu ficava olhando nessa escola que eu estudei, foi o Dom João Pimenta. Uma escola muito legal. Eu ficava olhando, esperando meu pai chegar com a bicicleta. Ele nunca foi. Eu sempre reclamo com ele isso até hoje. Mas ele me mostrou. Eu não fui porque tinha um carro para te buscar. Eu não fui que voltava aquela turma que eu arranjei para você. Nossa. Eu tinha mágoa até pouco tempo. Sério? Eles sempre trabalharam muito. Eu sempre quis. Eu vi os pais das pessoas buscando. Uau, essa foto tem uma força, hein, Malu? Essa daí tem, viu? Eu não esperava. Nesse dia eu arrumei todo mundo e esqueci da minha roupa. Sério? Eu te falei, a escova... Tá vendo? Minha mãe era uma das minhas clientes até hoje. Juro. Que legal. Minha mãe mesmo... Eu arrumei todo mundo, eu trabalhei o dia inteiro. Foi minha formatura aí. E foi uma conquista e tanto, porque eu também presenciava a ida da minha avó. Minha avó, ela nunca gostou de ir muito locais, público. E nesse dia ela foi na minha formatura. Foi muito bacana eu tê-la. Que legal. Nesse dia aí. Uma vitória também para os seus pais, né? Sim. Uau! Olha que top! Aí já foi num evento com um cliente, né? Nossa empresa, ela... Como eu falei, ela tem uma área que a gente trabalha nessa parte de... somos uma revenda que atua tanto no segmento B2B, né, de empresa para empresa, e a gente faz também alguns eventos de levar conhecimento. E um dos meus sonhos era entrar no Microsoft. Uau. E eu entrei para levar meus clientes lá. Gente! Né? Eu e minha empresa. Então a gente conseguiu esse dia levar... conectar, levar informação que a gente gosta, trazer conteúdo, porque nossa empresa ela faz um serviço muito especializado
para cada segmento. Igual o desafio de um talvez é rede, outro é câmera, outro é áudio, outro é infra. Ele quer uma infra. Eu chego em clientes que parece um Frankenstein. Tem imagem disso e nada se comunica, e são ótimos produtos que eles têm, mas não sabem comunicar. Vai comprando e depois não... Porque a tecnologia é bom, mas se você não souber usar, você acaba atrapalhando. Sim. Essa foto aí foi num dia da palestra, que eu fiquei muito honrada, que a Márcia me chamou, junto com a Vivi Barreto, lá do Rotary, Boqueirão, e eu fiz minha palestra contando a minha história, contando como que tudo aconteceu, de Minas até aqui. Uau, que incrível! Foi muito bacana. Tive o privilégio de conhecer a Fátima, da Dona Ótica, que tem uma história linda, que inclusive no Monte Serra ela foi. Lembro dela. É uma mulher assim que sempre eu acho bonita a história delas, tanto da Márcia quanto da Vivi, da Fátima, que elas sempre estão em constante movimento, ajudando bastante mulheres, e tem uma experiência de vida fantástica. Top, muito legal. Aí é no grupo, a gente apresentando o nosso comitê no grupo Mulheres do Brasil, é uma forma que a gente tem também de chamar, de convidar voluntárias para o grupo. A gente precisa muito de pessoas engajadas, porque não adianta eu, da minha cadeira, achar que é o seu problema, não sei. Problema só sabe quem vive, quem está ali inserido. Sim. Então é muito importante a gente trazer, igual recente, teve uma moça que falou, olha, eu não entendo nada do MEI. Nem sei como abrir, tirar nota, e isso é algo que está sempre mudando. É verdade, as pessoas não têm tanta informação, Não. O Sebrae, ele é um dos nossos parceiros, ele sempre está atuando, até ele mesmo apoia nossas causas. A gente já fez curso lá dentro do Sebrae, mas são temas que a gente tem que estar atenta, até para levar para o Sebrae, pegar um apoio com eles nisso. E o curso nosso que a gente está lançando agora em junho, do Mulheres, vai ter justamente esses temas mais voltados. Legal. Empreendedorismo, como abrir o seu MEI, como emitir nota, que parece fácil, mas não é. Hoje o caminho é esse, amanhã é outro. Sim. Agora estava vindo, em junho já vai mudar a forma do CNPJ, o pessoal está sabendo disso, eu estava lendo, eu falei, em junho já vai mudar, em junho de 2000 e, se eu não me engano, 2026. Vai mudar, vai ser alfanumérico. Nossa, então, ou seja, as pessoas precisam dessas informações, né, sim. Malu? Onde é aí, Malu? Aí é um dos quartos empreendedora, onde a gente conseguiu levar a equipe da Meta, né, Facebook, para palestrar, para ensinar na prática como que faz essa métrica, né, de quem quer ser influencer, de quem quer vender dentro das plataformas digitais, qual que é a segurança que precisa ter também. Sim. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente também esquece de preocupar com essa segurança dos dados, como que você fecha isso. Isso foi um Quartas Empreendedoras que a gente fez lá em São Paulo. Foi sensacional, que legal. Foi muito bacana. É o que eu falo, a gente conectar informações. Sim, é muito importante, né? Quanto mais pessoas informadas, né? Você tem até uma conscientização melhor, né, Manu? E consegue expandir aí o conhecimento para muitas pessoas, né? E vira aquela... O efeito dominó, podemos falar assim, né, Malu? E esse daí foi aonde, Malu? Isso aí foi na OAB, aqui de Santos, onde eu palestrei Onde Está Seu Cliente, trazendo essa consciência do público versus mercado. E foi um evento que teve, voltado a Empreender para Todas, que é da Liga da Bondade, e a gente citou bastante essa questão, onde que está seu público, como que a gente se comunica com ele, igual... Até na presença digital. Aí é parte da minha equipe. Hoje, que legal. A gente tem um time aí formado tanto de home office quanto presencial lá dentro. Sim. Caramba, hein, Malu? Você ali é a única mulher com a equipe, imagina. Que legal. E essa foto, Malu? Essa daí é meu pai. Foi dia do meu noivado. Uau, que legal! Minha família, meu pai, faltou meus irmãos aí, minhas enteadas, minha sogra, meu cunhado, que ensina a gente a amar, sem tocar, sem falar, sem ver. Ele tem 52 anos. Nossa! E ele não fala, ele não ouve, mas eu falo que é nosso pedaço de amor. Que você sente amada por ele. Nossa, que forte, né? Meu pai, minha mãe, minha sogra,
meu noivo. Top. Essa é minha família. Família é tudo, né, Malu? É, família é tudo. Esse aí é meu porto seguro. Os maiores incentivadores, sim, né, Malu? Sem eles eu não... É tanto que quando eu tô triste, eu ligo pra meu pai. Pai, me ouve? Filha, tô rezando. Ele não pergunta o que acontece nem nada. Sim. Filha, eu tô rezando. Filha, eu vou te ligar mais tarde. Já vai ter melhorado, tá? Eu falo, nossa, minha mãe... Forte, hein? E minha mãe é a fé. Minha mãe, tem hora que eu não conto as coisas pra ela, mas ela vira pra mim, tá tudo bem? E eu falo, mãe, tá ótimo. Mãe conhece filha. É. Esse é meu noivo, é uma das viagens que a gente fez aí. Eu brinco que ele realiza meus sonhos. Porque tem hora que eu falo, eu podia ir pra tal lugar. Aí chega ele. Comprei, tá? Olha. Aí eu falo, poxa, é um baita parceiro. Que também. Legal. E eu, quando eu pensei nele, eu escrevi tudo que ele é. Nossa, eu escrevi num caderninho. Sim. Falei, eu queria um homem assim, 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 dessa forma, alto. Que legal. Faz toda a diferença quando a gente tem um parceiro que nos incentiva, né, Malu? Isso aí foi uma das primeiras palestras nossas no Mulheres do Brasil aqui de Santos. A Que gente fez lá na Pazem. Minha sogra sempre prestigiando, minhas enteadas. Assim, é legal, eu brinco que eu levava elas para pelo menos bater palma. Porque senão a gente termina falando nem bate palma. Ai, que legal. Mas é muito bacana. E elas sempre me prestigiaram. Aí. Sim. E o Mulheres do Brasil, ele faz a diferença. É isso Sim. que eu gosto, dessa conexão. Esse acolhimento também, igual né, onde Malu? que eu ia conhecer você. Gente. Né? Assim, foi muito gostoso Sim. a primeira vez que eu te vi, porque Sim. falei, nossa, que bacana. E a gente conversando de lá pra cá. Que legal. Gente, me fala o poder dessa foto, Malu. Olha, eu te falei que eu sempre gostei de servir, né? Sim. E eu tenho um outro voluntário que eu faço, que é o TEDx. Não sei se vocês já ouviram falar, que são ideias que merecem ser espalhadas. É uma organização internacional. Uau, que legal. E eu conheci esse TEDx, me conectei com um dos diretores lá no dia do treinamento. Cheguei, prestei atenção, sentei depois, a pessoa chegou e me deu um cartão. Eu peguei o cartão, guardei e conversei com esse rapaz. Falei, olha, eu sempre quero seguir no TED, né? Que era a maneira que eu tinha de fazer amizades. Tá. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. E eu, um dia conversando com ele, eu contei. Falei, olha, Roberto, o nome dele era Roberto. É Roberto Tobo. E eu falei com ele assim, olha, eu tenho muita vontade de conhecer o Silvio Santos. E ele já trabalhou, já esteve muito mais próximo. Até que ele me convidou um dia para ir no Teleton. Gente! E nesse dia do Teleton, falaram assim, quem quer participar da plateia? Eu, na hora, eu quero, vamos embora. Só que ele não podia. A saída nossa era de um lado. Ah, tá. E a saída porque não sei que confusão que deu na hora, a saída do Silvio seria desse lado e a gente tinha que ir para o outro. Tá. E depois acabou encontrando com o Silvio Santos passando, e ele sempre muito educado, chamou a gente e falou, venha. Porque os seguranças colocaram, não encosta, venha. É um cara super bacana, que eu inspiro muito nessa resiliência, nessa força de vontade de fazer acontecer, de transformar a realidade. Que legal, Malu. Ai, Malu, eu amei a nossa conversa, o nosso domingo, muito especial. Esse momento vai ficar para sempre gravado no meu coração. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, esse momento aqui está sendo bem desafiador para mim. Contar a minha história de uma maneira, né, muito bonita. Obrigada pela oportunidade. Eu quero deixar uma mensagem assim de força de vontade mesmo. São 3 palavrinhas que eu brinco, que é força, fé e determinação. Com essas 3 palavras a gente chega, sabe? Porque se você tem foco, na verdade é foco, fé e determinação, né? Você chega lá. Você faz de tudo para fazer lá e pelo caminho do bem, usando seus valores, usando sua família, porque sua família é a base de tudo. Sim. Se você precisa de recarregar energia, é com a família. Sim. Se você precisa de força, é com a família. Sim. E eu falo família, é quem está ali, quem torce por você.
Porque é muito difícil quando você não tem o apoio da família. Sim. E no início eu não tive apoio da minha família quando eu vim para São Paulo, tá? Minha mãe chorava muito, achando que eu estava virando as costas. E quando minha mãe falou, eu te abençoo, minha vida virou outra. Então, assim, busque, não ache que a família está errada. A família sempre vai querer o seu melhor. Talvez ele não enxergue com os mesmos olhares de você. Sim. Mas ele sempre vai querer ser o melhor. E vá à luta, voa. Tem muito coletivo na cidade, tem muito coletivo querendo abraçar, querendo essa força, essa vitalidade. Vamos somar. Quanto mais mulheres a gente conseguir impactar, conseguir levar um pouquinho de conhecimento, certeza a vida dessa mulher vai transformar, ela vai virar uma águia e vai produzir muito mais frutos, porque a gente sozinha não vai a lugar nenhum. Sim. E é uma honra para mim, Lídia, estar aqui com você. Eu sou uma fã, eu te conheci, assim, eu virei uma fã sua, pela determinação, pela coragem e pela sua garra de fazer um programa desse e de conectar tantas mulheres. Você é uma mulher muito sábia e que vai longe, tá? Muito obrigada de coração pelas palavras, né? No dia que teve encontro no Sírio, foi o dia da minha primeira gravação. E eu estava muito na dúvida o que ia acontecer e eu só chorava. Não sei se você lembra que eu tava com o rosto, né, assim, os olhos inchados. Eu só chorava e falava assim, meu Deus, o que vai acontecer na minha vida? Tinha muito medo, né? E eu lembro que eu troquei poucas palavras com você e você falou assim pra mim, vai dar certo, você vai conseguir. Aí eu fiquei com aquilo martelando. E aí esses dias, né, lembrei de você porque muitas das vezes a gente marcou e não rolava, né, Malu? Muita correria, os horários acabam não conciliando, né? E aí, 5 horas da manhã, acordei, lembrei de você e você tinha chegado na cidade, né? Eu falei assim, nossa, pra ser mesmo, muito legal, muito obrigada, eu amei nosso café, top demais, vou guardar pra sempre esse momento, tá bom, Malu? Que isso, eu que vou guardar, deixo aí o meu Instagram aberto para vocês, o que vocês precisar trazer temas legais, temas que talvez a mulherada queira saber, conte comigo, conte com o grupo, conte com a minha empresa também. A gente está sempre disponível a contribuir no dia a dia nosso. Perfeito, muito obrigada, viu, Malu? Pessoal, eu amei o nosso domingo, que momento especial. Olha, que essa entrevista possa inspirar muitas pessoas. Nunca desista dos seus sonhos. Vem muita coisa boa por aí. Foi muito bom estar aqui nesse domingo com vocês. Uma excelente semana e até mais. Tchau, tchau.